Olá, meus irmãos queridos. Olha, eu nunca vi pessoas falando sobre a importância do sol nas Escrituras. São pequenos detalhes que traduzem grandes lições. Eu quero que você compartilhe a nossa live. Qualquer dúvida, faça suas perguntas e nós, em tempo hábil, lhe enviaremos devidas respostas. Mas, como estávamos falando, que às vezes a gente passa inadvertidamente. Por que está na Bíblia isso? Porque haverá então o sinal do sol. E o sol aparece em primeiro lugar, depois vem lua e as estrelas. Então o sol é de suma importância dentro do contexto escatológico. Senão Jesus Cristo não teria dado tanta importância e valor ao sol. Então, meus irmãos, vamos falar sobre a importância do sol nas Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, a Bíblia, ela afirma no seu primeiro livro, que Deus fez os dois grandes luzeiros. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1 e verso 16. O Senhor confirmou através do profeta Jeremias, o propósito de ter criado o sol, a lua e as estrelas para a luz da noite, é óbvio, né? E o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Todos nós temos consciência disso. Que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Que poder inigualável, maravilhoso. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Isso você encontra essa escritura no livro do profeta Jeremias, capítulo 31 e versículo de número 35. O seu Deus havia proibido Israel de adorar o sol, como faziam as nações pagãs, conforme está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 4 e versículo 19. As nações pagãs, elas costumavam venerar o sol, venerar a lua como deuses. O sol e a lua eram divindades adoradas em todo o Egito. O faraó Acaneton, ele chegou a instituir o monoteísmo do sol. Veja que coisa terrível. Ele chegou a instituir o monoteísmo do sol. O que é que você acha disso? A praga das trevas por 3 dias no Egito atingiu diretamente o sol, a lua e as estrelas. E teve o objetivo de mostrar para os egípcios que Deus é o Criador do sol, Criador da lua e Criador das estrelas. Você encontra isso em Êxodo capítulo 10, verso de 21 a 23, e Salmo 19, versículo de 1 até o versículo número 6. O seu Deus ouviu, diz a Bíblia, a oração de Josué, atrasando por quase um dia inteiro o pôr do sol, só para dar vitória ao seu povo. O nosso Deus possui controle absoluto de todas as coisas. Ele possui controle absoluto de todas as coisas. Ele é soberano em seus desígnios e em seus propósitos. Glória a Deus. E ele tem domínio sobre todo o sistema solar. Conforme Josué 10, versículo de 12 ao versículo 14. O Senhor Deus ainda fez atrasar o sol
em 10 graus para confirmar a cura do rei Ezequias. Aquele que criou o sol, ele sabe todo o mecanismo de funcionamento do sol, conforme 2 Reis 20, versículo 11. É o Senhor Deus quem estabeleceu leis para regular o sol. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que você está achando interessante essas informações, porque o sol, ele tem um destaque muito grande na profecia escatológica. Salmo 19, verso de 4 a 6. O quarto ponto a respeito do sol é que o salmista louvou ao Senhor dizendo: do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 113, versículo 3. Também o rei Salomão, ele afirmou: a noiva é formosa como a lua e pura como o sol, conforme Cantares, capítulo 6 e versículo 10. A igreja tem a pureza de Cristo, que é o sol da justiça, Malaquias 4, verso 2, 2 Coríntios 11, verso 2 também. Em quinto lugar, nós temos uma palavra do profeta Isaías. Isaías foi o primeiro profeta a citar o sol, a lua e as estrelas no plano dos sinais escatológicos da vinda do Senhor Jesus, dizendo: porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar. A luz, o sol se escurecerá ao nascer, a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13, verso 10 e 11. Então o profeta messiânico, mais uma vez, previu sinais escatológicos envolvendo o sol, dizendo: e a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciões, haverá glória. Bendito seja Deus. Isaías 24, versículo 23. A glória do sol será ofuscada pela glória do Senhor Jesus Cristo, quando ele estiver reinando no Monte Sião. Apocalipse 21, versículo de número 23. E o profeta Isaías, na sua sequência, ele diz o seguinte: Isaías previu, inclusive, o desaparecimento do sol e da lua, um dia dizendo: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua perpétua luz, o teu Deus será a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Isaías capítulo 60, versículo 19, versículo 20. Meus irmãos, a própria ciência, que já mostrou ao mundo, através de pesquisas astronômicas, o nascimento e morte de uma estrela, já admite o fim da estrela solar em um futuro ainda incerto. E o profeta Joel também previu sinais escatológicos envolvendo o sol, a lua, dizendo: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a luz se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Joel capítulo 2, verso 10. O próprio profeta Joel ainda incluiu o sol e a lua no plano profético de Deus para os últimos tempos, dizendo: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas,
a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 30 e 31. Pela terceira vez, o profeta Joel previu a inclusão do sol e da lua no plano escatológico, dizendo: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Joel 3, verso 14 e 15. Temos mais aqui uma apreciação do profeta Amós sobre o sol. O profeta Amós também previu o sol no programa escatológico de Deus, dizendo: e sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se enegreça em dia de luz. Amós capítulo 8, verso 9. O profeta Abacuque também cita o sol e a lua no programa escatológico de Deus, dizendo: olha o que o profeta Abacuque diz: o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhaste as nações. Abacuque 3, versículo 11 e versículo de número 12. O profeta Malaquias também cita o nascimento do sol da justiça para os salvos, dizendo: olha que Malaquias diz a respeito do sol: mas para vós que temeis o nome do Senhor, para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e salvação trareis debaixo de vossas asas. Crescereis como os bezerros do cevadouro. Não poderá nascer dois sóis ao mesmo tempo. Para nascer o sol da justiça, o sol astronômico terá que recolher. Malaquias 4, verso 2. E o Senhor Jesus Cristo, para complementar e fechar com chave de ouro, ele também incluiu o sol no seu programa escatológico, dizendo: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu, com poder e com grande glória. Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30. Então, queridos irmãos, compartilhe a nossa live, faça qualquer coisa, contanto que todas as demais pessoas, seus amigos, possam ser beneficiados com esses estudos que eu considero indispensável, essas informações a respeito do sol, como sinais, evidentemente, da volta de Cristo. Isso deve ser levado muito a sério e é para estabelecer em nós critérios na devoção com a leitura da palavra de Deus. Então, extrairmos lições preciosas a respeito do sol como sinal da volta de Cristo. Afinal de contas, o sol, a lua e as estrelas serão protagonistas de grandes sinais escatológicos nos últimos dias. Marcos 13, verso 24, verso 26. O Senhor Jesus Cristo ainda descreve a importância escatológica do sol, dizendo: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homem desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem,
com poder e grande glória. Lucas 21, 25 a 27. E o apóstolo Paulo, para finalizar, cita a glória do sol, a glória da lua e a glória das estrelas, para ensinar sobre a glória dos corpos ressuscitados dos salvos, dizendo Paulo: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. 1 Coríntios 15, 41. O Senhor Jesus Cristo também já havia dito que os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Mateus 13 e 43. Queridos irmãos, aqui fica esse estudo bíblico a respeito do sol, e nós vamos dar sequência. Nas próximas lives continuaremos a falar sobre o sol. Compartilhe a nossa live, tire todas as suas dúvidas conosco, nós teremos o prazer de lhe responder e dirimir todas as suas dúvidas e questionamentos, tá bom? Fique à vontade, Deus te abençoe, até a próxima live, se Deus quiser.